Você já parou para pensar em como certos desenhos parecem marcantes, até mesmo anos depois dele terem sido lançados? Pois é, alguns desses programas simplesmente deixam sua marca na cultura pop e moldam o futuro das animações. E hoje a gente vai falar sobre uma das séries que pode ter passado despercebido para alguns, mas que na verdade influenciou muita coisa que a gente conhece hoje. Eu tô falando de As Trapalhadas de Flapjack, lançado em 2008. Pela Cartoon Network. Esse desenho tinha algo diferente, tô falando sério. Ele não seguia exatamente as regras do que a gente esperava ser uma animação infantil. Enquanto os outros programas apostavam no colorido, vibrante, em histórias alegres, Flapjack mergulhava em um mundo sombrio, bizarro e que às vezes até causava um certo desconforto. Não era apenas mais um desenho sobre aventura, e sim uma experiência única. Mas o que fazia Flapjack ser tão especial? Por que a sua estética e a sua história continuam sendo lembradas e até referenciadas hoje em dia? E principalmente, como esse desenho acabou abrindo portas para uma revolução na forma como as animações são produzidas. Desde o primeiro episódio, As Trapalhadas de Flapjack já deixava claro que não era apenas mais um desenho comum. Enquanto a maioria das animações da época apostava em cores vibrantes e em traços limpos, Flapjack ia totalmente na contramão dessa tendência. Seu mundo era estranho, desbotado, cheio de detalhes que de certa forma transmitiam uma sensação de desconforto. E principalmente quando você assiste esse tipo de cena aqui. You need to grow up! Grow up? I'm 38 years old! Você tá doido? A vila onde Flapjack e os seus amigos viviam, Porto Tempestade, é um ótimo exemplo disso. O lugar tá sempre envolto em névoa, com construções tortas e gastas pelo tempo. Os personagens também seguem essa estética peculiar. Ninguém ali tem um design convencional ou bonitinho. Cada traço parece exagerado, muitas vezes grotesco, e até as expressões faciais dos personagens são levadas ao extremo. E essa escolha visual não era por acaso. Tudo foi cuidadosamente pensado para combinar com um tom narrativo bizarro e inesperado da série. Enquanto a história segue um menino sonhador e inocente, o mundo ao redor dele é completamente caótico e algumas vezes até sombrio. Essa mistura criava um contraste visual e emocionante que prende o espectador em um jogo constante entre o encanto e a estranheza. Então, o próprio humor da série já reforçava essa dualidade. Flapjack conseguia fazer a gente rir, mas muitas das vezes com um toque de loucura e até umas pitadas de terror ali no meio. Em algum momento a animação usava closes detalhados e muito hiperrealistas em rostos assustadores, reforçando a sensação de desconforto proposital. Qualquer um que tenha assistido Flapjack deve se lembrar daquela leve sensação de estranheza que surgia em algumas cenas. Na verdade, Flapjack abriu as portas para que outras animações explorassem novas possibilidades estéticas e narrativas. Sem essa ousadia, talvez a gente nunca tivesse visto séries como Hora de Aventura e Apenas um Show, por exemplo, que seguiram o mesmo caminho de desafiar as expectativas. Agora, vamos falar um pouco sobre os personagens e As Trapalhadas de Flapjack. E olha, esses não são apenas engraçados ou esquisitos. Cada um deles tem uma camada extra que torna tudo ainda mais interessante. Primeiro, a gente tem o nosso querido Flapjack. Ele é aquele garoto inocente e sonhador que todo mundo já foi um dia. Criado, dentro ali da boca da baleia bolha. Ele só quer encontrar a lendária Ilha Açúcar, um lugar mágico cheio de doces, mas se a gente parar para pensar, essa busca do Flapjack é mais do que apenas uma aventura por doces. Ele representa a inocência em um mundo cheio de confusão e caos. É como se ele fosse a nossa esperança de que ainda existe algo puro por aí. Aí vem o Capitão Falange, aquele velho marinheiro desajeitado e viciado em doces. Mas será que são só doces mesmo? Esse vício é na verdade uma metáfora para o alcoolismo. Falange está sempre atrás do seu estoque de doces, mendigando como se fosse uma questão de vida ou morte. E quando ele come demais os doces, ele fica todo doido, perdendo o controle e até mesmo delirando. E quando ele não consegue seus doces, ele entra em um estado de abstinência que lembra muito alguém que tá lutando contra um vício da vida real. E no meio dessa bagunça toda, a gente tem a baleia bolha. Ela é tipo a mãe do Flapjack, sempre tentando proteger ele das encrencas do Falange. Mas, diferente de outras mães em desenho, a bolha não é perfeita. Às vezes, o seu amor protetor sufoca o Flapjack e entra em conflito com a curiosidade dele pelo mundo. Ela é uma figura mais ali sensata, mais pé no chão, naquele universo maluco, mas ela também tem as suas falhas. E não para por aí, o Flapjack tá cheio de personagens que representam várias falhas humanas. Os moradores de Porto Tempestade são um bando de excêntricos, oportunistas e figuras bem esquisitas. Isso deixa a gente com aquela sensação de que o mundo é bem mais sombrio do que parece à primeira vista. Esses elementos misturam comédias, crítica social e até um pouco de filosofia de um jeito que poucas animações infantis
tinham feito naquela época em questão. Mas para entender o impacto real de tudo isso, a gente precisa olhar além da série e ver como ela influenciou no universo de outras animações. Depois que Flapjack terminou, vários membros da equipe criativa foram trabalhar em outras produções que você provavelmente conhece e ama. Por exemplo, o J.G. Quintel, que era um dos artistas de storyboard de Flapjack, foi o cara que criou Apenas um Show. E Pendleton Ward, outro talento da equipe, deu vida à Hora de Aventura. E a gente não pode esquecer também de Alex Hurt, que também trabalhou em Flapjack, galera, olha isso. E aí ele depois criou a incrível série Gravity Falls. Inclusive nós temos alguns outros vídeos de Gravity Falls aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Então pode clicar no card em algum lugar aqui da tela que eu garanto que você vai gostar muito. Não vai sair do vídeo, tá? Vai abrir aqui embaixo se você estiver no celular, ou vai abrir aqui do lado se você estiver no YouTube. E Hora de Aventura também é um ótimo exemplo de como o Flapjack abriu as portas para uma nova abordagem na animação. A série mistura fantasia épica com humor nonsense, é cheio de mundos bizarros e situações inesperadas. Tudo isso já estava sendo experimentado lá atrás em Flapjack. A diferença é que Hora de Aventura pegou esses elementos e os aprofundou ainda mais, criando uma das animações mais revolucionárias da última década. E a gente não pode esquecer de deixar o ultra mega like aqui embaixo, então não esquece de se inscrever com o sininho também, que sério galera, muito obrigado por estar assistindo até aqui, eu fico feliz demais. E aproveitando, já deixa o comentário também no vídeo, o que você tá achando até agora, eu vou gostar muito de ler. Mas bem, eu tava querendo dizer que a gente não podia deixar de esquecer Apenas um Show. Essa série também traz um humor mais adulto e situações que muitas das vezes saem do controle. A influência de Flapjack aqui é clara. O uso dos personagens excêntricos, a mistura da comédia com momentos de tensão e a liberdade para explorar temas mais complexos. Mas a influência de Flapjack não parou aí. A série também abriu caminhos para outras animações ousassem mais. Cartoon Network, por exemplo, começou a investir em histórias mais inovadoras e menos convencionais. Séries como Steven Universo e O Incrível Mundo de Gumball são exemplo disso aí, de como o canal abraçou a criatividade e a profundidade nas produções. Só que assim, nem tudo foi um mar de rosas para Flapjack. Apesar de todo sucesso e inovação, a série também enfrentou alguns perrengues, especialmente quando o assunto era censura. Naquela época, o Cartoon Network estava sob o comando do Stuart Snyder e tinha uma política bem rígida sobre o que podia e o que não podia ser exibido no canal. Ele queria evitar qualquer coisa que pudesse parecer estranha demais e assustar os pais. Isso significava que muitas das ideias mais ousadas de Flapjack tinham que ser suavizadas ou, em alguns casos, completamente cortadas daquele episódio. Um exemplo claro disso é o vício do Capitão Falange por doce. A galera da criação queria abordar esse tema de forma mais direta, mas eles tiveram que se virar com metáforas e simbolismos para não bater de frente com as regras do canal. Em alguns episódios, piadas envolvendo o consumo excessivo de doce foram até censuradas, e até mesmo tramas inteiras ali tiveram que ser modificadas para se adequarem às diretrizes. Mas sabe como é, né? A criatividade sempre dá um jeito. Para contornar essas restrições, os roteiristas usavam metáforas visuais e situações absurdas para abordar os temas mais profundos. Por exemplo, o vício do Falange era representado pelo consumo de xarope de boldo, e conflitos emocionais eram externalizados através de monstros e criaturas bizarras. Essa abordagem simbólica acabou se tornando uma ferramenta padrão em animações que vieram mais pra frente. E essa luta por liberdade criativa teve efeitos até que duradouros. Depois que Flapjack acabou sendo cancelado em 2010, a Cartoon começou a dar mais liberdade para suas diretrizes. E isso permitiu que séries como Apenas um Show e Steven Universo abordassem temas mais complexos, como relacionamentos LGBTQIA+, e depressão. A aceitação de Hora de Aventura, que inicialmente foi considerada muito abstrata, também foi facilitada pelo que tinha acontecido com Flapjack lá atrás. Engraçado como as coisas funcionam, né? A censura que Flapjack enfrentou acabou abrindo caminhos para uma nova era de animações que não tinham medo de explorar temas mais ousados e complexos. E isso é algo que a gente vê refletido nas produções até hoje, tanto na TV quanto nos serviços de streaming. Você sabia que esse desenho, o Flapjack, seria responsável por estar abrindo as portas e, de certa forma, revolucionar a indústria dos desenhos? Comenta aqui embaixo, vamos trocar melhor essa ideia a respeito disso aí. Aqui do lado eu tô deixando outros vídeos que você pode continuar assistindo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Lucas Sabedoria, muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau.